Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio gravado de Investimento à Beça. Hoje com meu amigo André Wakimoto. Tudo bem, Tudo André? bom? Prazer estar de volta aqui mais uma vez. Prazer todo mundo. André esteve aqui há muito tempo. Dá uma É, pena, deveria ter convidado mais vezes, né? Mas eu queria então que você se apresentasse de novo, né? claro. Bom, como o Hudson falou, meu nome é André, eu sou cofundador e um dos sócios do CP da Advogados, um escritório com 23 anos e que nasceu já com foco em asset management, né? A gente lá no início dos anos 2000 a gente falava asset management só. Hoje as coisas são mais amplas, mais complexas, então hoje a gente atende um nicho maior, né, a gente pega assim, fundos de investimento, onshore, offshore e tudo que orbita em volta, né, um nome bonito para dizer, a gente pega assim, prestadores de serviço, etc., e é um escritório ainda muito reconhecido por essa prática. Muito reconhecido, muito bem reconhecido. Muito bem reconhecido. Nessa hoje pega a cadeia de valor toda, né? A gente, na verdade, né, a gente ainda se posiciona como um escritório boutique, um escritório de nicho, mas para os nossos clientes, a gente acaba sendo, na prática, um full service, porque nós ajudamos os clientes desde a sua concepção, desde a sua estruturação societária, partnership, acordos de sócio, depois a gente vai na parte regulatória por exemplo, de uma gestora, a gente vai na parte dos produtos, estrutura um fundo, captação, etc., e a gente chega até a parte da aquisição dos ativos finais. Por exemplo, de um fundo imobiliário, a gente vai até a aquisição de um galpão. Então, a gente vai de Nossa, ponta a ponta, né? Isso foi, obviamente, não começamos assim, a gente foi evoluindo com o tempo, né? Mas hoje a gente atende esse nosso cliente de ponta a ponta. tá. Que legal, que legal. Bem, vocês já perceberam que o André hoje vai falar de fundos. É o que eu sei falar, mais ou menos. Modéstia. André, finalmente a gente teve um período grande, que eu me lembro dos maiores períodos agora de adaptação, que também realmente é um novo marco regulatório. Sim. E eu queria saber de você como é que está essa migração. Como é que ela está acontecendo? O prazo está chegando aí, se você quiser falar um pouquinho do prazo, lá em Uhum, cima, né? O que você está vendo nessa migração? O que está apontando aí também que vem por aí? sim. Hudson, olha, acho que como bom brasileiro que todos nós somos, né, a maioria dos tombamentos, das adaptações agora engargalou, faltando aqui na gravação de hoje 50 e poucos dias para o 30 de prazo. junho, É, mais uns 50 dias. 30 de junho. Então, assim, grande parte dos tombamentos ainda está para acontecer, das adaptações. Isso é preocupante, né, por um lado, porque prazo nós tivemos, todos nós tivemos, Tem muito, né? né, Quase 2 anos, né? quase 2 anos, né, com as prorrogações, então nós tivemos tempo, eu atribuo isso, talvez esse engarrafamento aqui, né, de tombamentos nessa reta final, muito talvez ao cenário econômico, né, os gestores estão com a cabeça focada nos negócios, Que não está que fácil. não está nada fácil, então eu acho que existe aqui uma explicação, né, razoável, porque está todo mundo correndo atrás, tentando fazer novos negócios, ao mesmo tempo em que tem que fazer todas essas adequações da nova regulamentação da CVM. Até onde a gente sabe, esse prazo não será prorrogado. Difícil, né? Eu Porque acho foram duas, pelo menos, né? duas prorrogações e deu, né? Acho que está na hora também de finalizar esse processo muito longo. Lá no escritório, como de costume, nós fizemos muitos processos desses para vários tipos de clientes, mas a gente percebe que o grande gargalo está na parte operacional, né, na Explica um pouquinho. implementação. Porque o que acontece, né, a gente pega o estoque de fundos que existem já há 5, Estamos falando de 5, 30 mil 30 fundos, mil né? fundos mais ou menos hoje, pega esse estoque, todos esses regulamentos precisam ser adaptados. Uma coisa é você fazer a adaptação jurídica disso, eu pegar o anterior, ajustar para o novo, que é a nossa parte. E isso a gente faz. Só que o processo não acaba aí, né? Na verdade, o processo começa aqui. Feito isso, Ele né, começa aí, é começa verdade. aqui. Só que feito isso, isso vai para o administrador daquele fundo para que ele possa discutir e os termos, os novos termos com o gestor, com a gestora desse fundo, Tá. para eles chegarem num consenso e, a partir daí, implementar no sistema do administrador essa nova realidade. Tá. Essa segunda parte que engargala.
A segunda parte, quando você fala, o gestor e o administrador estão conversando, deveriam estar conversando. Deveriam estar conversando para chegar Tá, numa minuta final, que será convertida no novo regulamento. tá. E isso que eu acho que, então, assim, apesar da gente, nos nossos controles lá, a gente fala, estamos chegando no fim, né? Mas nós estamos chegando. O problema é que a implementação ainda, faltam muitos fundos. Então, acho que vai existir uma correria agora nesse último mês de junho, natural até, mas eu acho que não é inevitável. Vamos passar algum sufoco aí. Não, e aí a gente ainda está num período de vacas magras, né? A gente tem visto a Ambima ter soltado números, muita saída de recurso e tal, então ainda é um período onde você tem que fazer negócio, está difícil fazer negócio, tem que fazer uma adaptação. Tá difícil equilibrar todos esses pratinhos, né, Wilson? Né? Nossa. E o que que você acha que são os grandes desafios? Uhum. Vou quebrar a pergunta em duas. O que que você viu nesse processo de implantação de principais dificuldades e o que que você vê como grandes desafios a partir disso? Tá, ótimo. Eu acho que a gente já falou muito sobre a 175 nesses últimos 2 anos aí, que tinha para falar dos novos limites, dos novos produtos, acho que tudo já foi falado. Eu acho que está na hora da gente pensar no pós, né? Tá. Pós-tombamento. 1º de julho de 2025, o que vai acontecer? Eu tenho uma visão na verdade, assim, o mercado sempre buscou uma redistribuição de responsabilidades entre o administrador e o gestor. Ok. Historicamente, o administrador sempre foi o gatekeeper da relação, aquele que era o primeiro responsável pela supervisão do produto e do mercado. Era aquele cara que aparecia que o fundo era o administrador e os outros. Exato. Era? Sempre foi assim? Era o dono do fundo. Mas a gente sabe que até com o desenvolvimento do mercado, com a complexidade, com o surgimento das assets independentes, não é assim. Na prática, hoje, quem estrutura o fundo é o gestor. É a gestora que estrutura o fundo e busca prestadores de serviço para estar nesse barco com eles. Só que, então, a 555, que é a norma que até então estava em vigor, ela ainda privilegiava muito o administrador nesse papel de gatekeeper. Só para deixar claro, é como se o administrador fosse o cara que procura todo mundo. Exato, contrata todo mundo e é responsável por todo mundo. Só que na prática não era assim, né? Então, o que aconteceu, e acertadamente, a CVM falou, verdade, reconheceu desse desbalanceamento de responsabilidades entre esses prestadores e falou, tá bom, na 175 a gente vai atribuir de fato as atividades para cada um deles. Então, tirou-se um pouco da responsabilidade do administrador e colocou-se para o gestor, como deveria ser. Então, ótimo, isso é fato, isso é só um pano de fundo para o que eu vou falar. O fato é que quando acontece isso, o gestor tem que estar preparado para assumir essas novas responsabilidades que antes ele não tinha. Sabe? Capacidade e atividade. Exato. Então, a CVM falou, tá bom, gestor, você quer ter mais poder, mais discricionariedade, ou depender menos do administrador? Ok, tá bom, só que você vai levar isso, vai levar todos os controles e reportes que até então o administrador tinha que fazer. Justo. Né? E esse é o ponto que eu acho que vai pegar no pós-tombamento. Porque eu vejo que a maioria, não vou dizer maioria, mas assim, grande parte dos gestores, das gestoras de recursos, acho que hoje a gente está falando aqui que o mercado tem cerca de 1.000, um pouco mais talvez, 1.000 gestoras credenciadas na CVM, bastante, né? E eles estão muito preocupados em fazer negócios, como tem que ser, né, nesse momento desafiador. Eles estão preocupados com o tombamento dos fundos da 175, sim, mas não estão dando o devido valor ou não estão se atentando para as mudanças que têm que ocorrer dentro da cozinha deles. Né? Desde revisão de políticas e manuais internos, até um desenho de novos fluxos de trabalho, né, de supervisão, de controle. Tudo isso tem que ser revisto para essa nova realidade, porque vai se exigir deles agora esse tipo de controle, e não mais do administrador. Então, essa parte eu acho que os gestores, principalmente falando o que eu acho que aqui me preocupa mais, eles ainda não se atentaram para a importância disso. E o problema é que se você não faz isso,
você está sujeito à fiscalização, obviamente todos estão sujeitos à fiscalização, supervisão da CVM e também da autorregulação, que é da Anvima, e eles vão te cobrar evidências desses processos que deveriam estar acontecendo. Tá. Né? Então, de forma resumida aqui, Hudson, eu acho que as gestoras precisam se atentar a isso e se preparar internamente uma governança nova. Você não acha que tem um pouco de skill? Porque uma brincadeira no mercado é que o gestor faz o trabalho dele, chegou, montou a tese de investimento, pensou na locação e tal, depois ele pega a boleta, joga para trás, não sei o que tem aqui atrás, né? Talvez tenha uma questão de skill também, né? Eu acho que você devia começar a pensar em sócios novos ou empoderar novos sócios. Sem dúvida. Por isso começou lá atrás com a CVM, quando você lembra que historicamente, se você olha, né, se pega assim uma linha do tempo e vê a evolução da norma, você vê que até talvez, eu vou chutar aqui, eu não fiz a conta, mas até 10 anos atrás não se exigia diretor de compliance de uma gestora. Não existia. Passou-se a exigir um diretor de compliance, né, designado no contrato ou no estatuto social da empresa, exatamente talvez pensando já nisso, falando, pô, pessoal, isso aqui não é assim, você boleta e joga para trás, né? Então, eu acho que agora a CVM, o mercado está maduro para realmente mostrar que, olha, para as gestoras, que a barra subiu, que a governança precisa ser uma governança séria, você precisa ter um diretor de compliance, uma equipe de compliance, uma equipe de risco, controles adequados, sistemas adequados, para você poder monitorar o que está acontecendo no pré-trade, em tudo que você tem que olhar, que antes, até então, o administrador ficava com essa incumbência, agora está com você. Então, você precisa, não adianta mais jogar a boleta para trás, agora você passa a boleta para o seu colega do lado para ver se está tudo correto, sabe? E eu acho que essa nova dinâmica, essa precisa ser combinada, então, parte talvez de novas contratações, apesar do momento ser ruim, talvez seja necessário, não é? Ou de uma redesignação, um redesenho de fluxos mesmo. A tecnologia hoje pode ajudar muito, né? Mas certamente alguma coisa tem que ser feita. Pelo que você está notando, também atrasado, né? Parece assim, teu feeling de quem passou por milhares, são milhares mesmo, de adaptações agora de regulamentos, teu feeling é que é que você falou, não acendeu a luz. Isso, não acendeu, está atrasado com certeza. E por quê? Porque, assim, a gente também tem um vício aqui olha, o prazo de adaptação acaba dia 30 de junho, o que nos faz parecer que a 175 passa a valer a partir de 1º de julho. Não é verdade. A 175 já está em vigor. Em tese não, né? Na verdade é que as normas de conduta já estão valendo. Então, hoje, por exemplo, se tivesse uma diligência da CVM, você, gestor, não está pronto, mas eu não tombei o fundo ainda, não sei o que. Já está valendo. Já está valendo. Óbvio que aqui a gente está numa fase de transição, então, por exemplo, uma mesma gestora pode ter fundos estoque não tombados e alguns novos já 175. Em relação ao 175, a regra já está valendo. Tá. Né? Ao estoque, que ainda eu tenho ainda um contrato anterior a tombar, esse talvez não, porque você pode discutir que eu ainda estou na versão antiga. Né? Mas os fundos novos ou aqueles já tombados, a gestora já deveria estar completamente adequada. Tá. E aqui vale um ponto também, Hudson, porque eu vou estressar esse tema, porque acho que serve até como um alerta saudável aqui para todo mundo. É bom. A CVM tem sempre um plano bienal, onde ela estabelece os assuntos que eles vão fiscalizar com mais rigor, ou talvez com uma preferência maior. Para o biênio 25 e 26, isso é público, tá? Isso está no site da CVM. Um dos itens que ela elencou lá como prioritário é a fiscalização das gestoras. Penso eu que pós-tombamento. Então, acabou agora 30 de junho, talvez a CVM agora foque seus esforços nessa fiscalização para ver se todo mundo está com o manual certinho, política certinho, alguma governança adequada. E aqui eu estou falando assim, achismo do André. Tá, obviamente, mas é o que eu acho. Faz sentido. Faz sentido. Por isso que eu acho que todo mundo precisa estar preparado, porque senão vai ser um Deus nos acuda.
Agora, quando você fala em preparados, né, o tema é desafios operacionais, né? Falando Uhum. de prestadores de serviço, mas para eu assumir, ou melhor, com as complexidades, né? E até vou dar um exemplo só para facilitar, negócio de segregação, de classe, subclasse, tem sistema, tem muita, porque lá é uma norma revolucionária, vamos dizer assim. Também tem, assim, tem mais desafios. Muito mais. Você falou perfeitamente, Hudson. Acho que a parte de sistemas sempre foi um desafio desde o início, tá? E principalmente, nesse caso, para os administradores fiduciários. É porque, só um parênteses aqui, porque isso é uma coisa. Por mais que se invista em sistemas, a gente percebe até hoje que, eu não sei se. Parece que a gente está sempre atrás, né, da curva, né? A Sempre correndo. regulação anda, bota obrigação, o sistema não atende, a gente. Então, assim, a gente agora amplificou esse problema. Amplificou esse problema e esse problema persiste. Então, uh, uma das grandes inovações da 175, inovações para o Brasil, porque isso já existe no mundo há muitos anos, é a possibilidade de você ter um fundo guarda-chuva com classes completamente segregadas umas das outras, cada uma com seu CNPJ, com seu portfólio específico, etc. Só que para isso, imagina hoje um administrador que tem um sistema que controla uma carteira, né? Ele não Certo, consegue ok. controlar um guarda-chuva com N carteiras independentes. Então, tudo isso é customização, investimento, né, tempo, desenvolvimento. Então, desde o início que eu digo assim, desde a época onde estava tendo o edital de audiência, que já sabia que o caminho seria por aí, os administradores têm, acho que, imagino, investido, estudado formas de se adaptar e customizar seus sistemas. Mas não é fácil, né? O que a gente sabe hoje, por exemplo, chegando ao final desse prazo de 30 de junho, poucos, para não dizer nenhum, administrador tem um sistema completamente adequado a um 175, com possibilidade de ser multiclasses, multisubclasses, com todas as utilidades e ferramentas que a 175 permite. Eu saiba, quase todo mundo optando classe única, né? Classe única. Tá bom. Exatamente porque como os sistemas não estão prontos e o tombamento o prazo está correndo, o que todo mundo está buscando fazer neste primeiro momento é, vamos lá, pessoal, vamos primeiro tombar e se adequar à nova regulamentação do jeito que está, e depois, no momento seguinte, a gente começa a pensar numa otimização de estruturas de família, de fundos. Faz sentido. Faz sentido, né? Faz sentido. Porque senão não vai dar tempo. Né? Então, o que eu acho que está acontecendo é os sistemas estão sendo parametrizados, customizados, mas não há tempo da gente ter hoje um sistema completamente adequado. Né? O que a gente vê muito no escritório ainda é o tombamento simples para um fundo monoclasse, monossubclasse, com uma subclasse, aliás. Então, mas acho que isso com o tempo vai se desenvolver. Acho que essa é a parte pós-tombamento, sabe? Acho que aí o mercado vai começar a explorar as possibilidades que a 175 trouxe, de novas ferramentas, novas reorganizações. Então, vamos pegar todos esses feeders e transformar todos esses feeders em subclasses. Isso vai acontecer, eu acho, de certa forma. Você acha que a tendência é essa? Você ouve por aí, há um interesse. Porque subclasse é tipo da coisa que, assim, é legal, mas... Eu acho que foi para isso que a norma foi criada nesse aspecto, né? Para que a gente pudesse diminuir a quantidade de fundos, né? Transformar feeders, que na verdade são apenas um CNPJ para distribuição, para arranjos comerciais. Sim. Né? Não há gestão ativa, não há nada, então você vai ser uma subclasse. No papel faz todo sentido, mas eu acho que se vai pegar isso, se o mercado todo vai por esse caminho, ainda não tenho certeza. Mas acho que vai, de alguma forma. Tá. E o que mais você tem visto, assim, olhando para frente, que são desafios ali, que é para administrador, para gestor, na distribuição, o que tem te chamado a atenção? Olha, eu acho que, primeiro, existem os desafios, como eu comecei falando, né, da cozinha de cada prestador de serviço. Eu acho que existem os desafios sistêmicos, mas existe também um desafio operacional da relação entre os prestadores essenciais, que é o administrador e o gestor. A dinâmica entre esses dois vai mudar. Né? Então, vamos só dar um passeio. Como é que era a dinâmica antes e essa diz? A dinâmica antes era que o administrador sempre tinha uma obrigação, até tácita, de verificar e fiscalizar tudo que o gestor fazia. Então, então se tivesse um desenquadramento,
se tivesse algum tipo de necessidade de algum fato relevante. Sempre o administrador era o responsável, então ele tinha que ficar de olho não só monitorando, mas de fato fiscalizando o gestor. Essa era a realidade, e aí o administrador que reportava isso para a CVM sob sua responsabilidade. Tá, então ele era o rei do pedaço. Ele era. Agora, de novo, com essa redistribuição de responsabilidades, o gestor passou a ser responsável. Desenquadrou? Quem que desenquadrou? Foi o gestor, não foi o administrador. Sim. Então, se teve um desenquadramento, cabe ao gestor tomar as providências do reenquadramento e, se for o caso, decidir por uma comunicação de fato relevante. Isso é só um exemplo. Então, o gestor que toma a decisão, eu preciso divulgar um fato relevante porque a norma me exige. O administrador, nesse caso, ele é simplesmente um mensageiro. Ele tem que, ok, então eu vou pegar aqui e vou imputar no sistema da CVM. Eu não fiz uma análise qualitativa disso, nem me cabe fazer esta análise. Não tenho responsabilidade. Não tenho responsabilidade. Tá? Então, e essa... Isso muda tudo, né? Se eu ter ou não a responsabilidade. Exato. Do lado jurídico muda completamente. Tá? Por isso que eu acho que, operacionalmente, esses rearranjos de fluxo, quando eu te mando, com que prazo de antecedência eu tenho que te mandar essa informação para você poder colocar no sistema da CVM, porque apesar da responsabilidade, e aqui o parênteses, né? Apesar das responsabilidades terem sido divididas, a CVM optou por manter apenas o administrador como sendo a ponta de comunicação. Interessante, verdade. Né, com ela. Então, por mais que seja uma obrigação do gestor, não é o gestor que vai lá e entra e comunica a CVM, ele vai lá, passa informação para o administrador, e o administrador vai lá e coloca... De alguma maneira, o administrador está sempre informado de tudo. Exatamente. Exatamente. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Tá. Então, existe uma questão da responsabilidade dividida, mas existe ainda um fluxo operacional que tem que ser seguido para que aquela informação chegue no regulador. Tá? Então, Hudson, eu acho que esse aspecto ainda, tudo vai ser muito testado, isso, porque é tudo novo. Se vai funcionar, se não vai funcionar, sabe? Então, e aí entra um documento que substitui o contrato de gestão que sempre existiu entre o gestor e o administrador, passa a ser um acordo operacional, que é exatamente isso, é um acordo operacional onde as partes se conversam e definem como que eu tenho que fazer esse fluxo de informação. Então, esse é um ponto que, pós-tombamento agora, é algo que vai acontecer, essas discussões, vai ter um bate-cabeça natural, acho que está todo mundo aprendendo, sabe? Mas tem um ponto aqui, André, que eu acho que para quem gosta de quem estuda economia comportamental, né, sempre acha que o comportamento, cultura é importante. Os gestores talvez não tenham esse skill também. Exato. Então, tem sistema, tal. Mas tem esse skill também. Exatamente, você acho que muda um pouco esse mindset, né? Enfim, das gestoras, onde não, o meu papel é só tradear. Não é assim. Hoje você precisa ter um middle e um back-office dentro da gestora, num tamanho equivalente ao que você é, né? Bem dotado. Acho que é isso importante dizer. Não basta botar, depende do estagiário. Não adianta nada, não é isso que se espera, não é isso que vai convencer, entendeu? Então, de fato, as gestoras vão precisar mirar, talvez, numa reorganização interna de equipes, talvez em novas contratações, para que você possa formatar, de fato, uma equipe que consiga monitorar, consiga, muitas vezes, em alguns casos, supervisionar, reportar, tudo isso que hoje o administrador, que até hoje, até ontem, talvez o administrador fazia, agora as gestoras vão precisar se preparar, né, com evidências de tudo que é feito, porque acredito que, como eu falei, acho que cedo ou tarde vai ter um esforço do regulador e do autorregulador em fiscalizar tudo isso, esse mundo novo, né, e você precisa estar preparado. O ponto que você colocou, que eu não queria deixar passar, que eu acho que para muito gestor, acho que faz sentido explorar um pouco isso. O que se espera? Que estrutura é esperada? Ela tem a ver com o tamanho do negócio, com a complexidade do negócio? Porque imagino que uma estrutura com uma das 10 maiores assets é uma esperada, uma estrutura para abaixo da 50ª é outra. Vai lá.
que se espera? Como é que é o feeling para isso? Tá, assim... Quais são os drivers aí, né? Quais são os marcadores? O regulador utiliza um termo bastante, talvez inteligente, mas ele diz que a gestora precisa ter estrutura compatível. Estrutura compatível, seja lá o que isso significa. Mas assim, tentando ser mais objetivo nisso, é assim, isso vai depender muito do tamanho, obviamente, da gestora, do seu AUM, mas talvez muito mais da estratégia de gestão dessa gestora. Porque, assim, às vezes eu posso ter uma gestora, uma grande gestora de private equity, Tá. e eu posso ter uma gestora pequena de macro, multimercado ou renda variável mesmo. Veja, o trabalho que se tem recorrente no dia a dia de uma gestora, de uma grande gestora de private equity, é infinitamente menor do que de uma gestora de tamanho médio de renda variável ou multimercado, que treina todo dia, toda hora, que tem que ter muito mais atenção a enquadramento ou a desenquadramento, entende? Então, isso varia, na minha opinião, pelo tamanho, obviamente, da gestora, mas também pelo tipo de estratégia que ela atua. Por isso que esse termo compatível, ele é adequado, mas tem que ser analisado de uma forma, eu acho, assim, olha, será que eu estou fazendo o ideal para o meu tamanho e para o que eu faço? Talvez essa seja uma pergunta que você tem que se fazer. Mas essa também, o que você falou, né? Isso é uma questão que o gestor tem que olhar para o seu negócio e fazer essa pergunta, né? Até porque, né, Hudson, assim, olhando também precedentes de julgados do colegiado da CVM, de uns anos para cá, de uns anos, talvez já de décadas para cá, a CVM tem utilizado uma interpretação muito correta do Business Judgment Rule, né, que, ou seja, que apesar de estar escrito determinada coisa, eu tenho que analisar o fato concreto do caso. Eu tenho que analisar o que eu tenho, num eventual processo sancionador, eu tenho que analisar se aquele participante do mercado, diante daquela situação específica, daquela circunstância, ele agiu da melhor forma possível do que era esperado por ele. Entendeu? É uma análise... mas foi diligente. Ele foi diligente. Tudo que estava ao alcance dele naquele caso concreto. Então, o que se esperava dele, eu poderia falar o que se esperava teoricamente, mas eu poderia analisar o que se esperava dele no caso concreto, que pode ter atenuantes ou agravantes. Então, o colegiado da CVM tem julgado muito assim, e eu acho que isso é muito correto, porque cada caso é um caso, né? Então, quando você está falando de estrutura de uma gestora, tem gestoras e gestoras, tem casos e tem casos. O importante é que o diretor de compliance, ou a diretora de compliance, tenha tranquilidade para dizer, olha, deu esse problema, mas nós fizemos tudo o que foi possível. Tudo que foi possível para prevenir isso que infelizmente aconteceu, nós fizemos. E além de ter essa tranquilidade, ela precisa ter evidências. Então, tudo que era esperado de mim e da minha equipe, nós fizemos e está aqui, as evidências estão todas aqui. Isso que é o que vai trazer tranquilidade na prática e na minha visão, e aí, na minha opinião, é o que eu acho que o regulador espera. Entendeu? Não, faz todo sentido, faz todo sentido. Afinal de contas, como você falou, né? Novas responsabilidades, né? O negócio do Homem-Aranha. É isso aí, é isso aí. É isso, você tem grandes poderes, né? Grandes responsabilidades. E é isso, e é um novo mundo mesmo, tá, Hudson? Eu acho que é um mundo melhor, eu sou um pouco romântico nisso, mas você acha que a mudança... Porque essa mudança, ela vai trazer custos, porque a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? Tem coisas que já estavam prontas no administrador. Exato. Né? Agora, essa coisa que está pronta, esse gestor não tem. Ele pode contratar aqui, até quero que você fale um pouquinho sobre responsabilidade, mas ele pode ter que montar aqui, então vai ter um custo. Tem que ter equipe qualificada, até por conta da divisão de responsabilidade. Então, é um mundo melhor, sim ou não, por quê? E que custos você acha que ele vai trazendo aí? Eu acho que é um mundo melhor, porque a barra sobe, a diligência tende a melhorar naturalmente, você seleciona, tem a seleção natural daqueles que querem continuar no mercado. Temos 1000 gestores, talvez seja um número... Talvez isso caia, e talvez seja natural isso, né? Mas, pelo menos, nós, teoricamente, teremos melhores gestoras mais preparadas para isso.
Então, eu sou otimista em relação à norma, ao que se exige das gestoras, em que pese isso, de fato, vai gerar maior complexidade, uma governança mais profissional e um custo maior, né? Tá, Isso faz parte. Agora, ok. é o que você estava mencionando também, Hudson. Os administradores fiduciários, por anos, carregaram esse peso nas costas e, querendo ou não, se prepararam, se seus sistemas já estão preparados para tudo isso. A partir do momento em que eu tiro esse peso, parte do peso das costas do administrador e coloco para a gestora, das duas uma, ou a gestora internamente desenvolve meios, mecanismos e sistemas próprios para carregar esse piano, ou o que acontece também no mercado, e já que o administrador já tem um sistema pronto aqui, a gestora pode subcontratar essa Ok. atividade do seu administrador, né? Mas Coisa que nesse ela já primeiro fazia. momento, Parece fazer sentido, sim. né? Agora, é importante que se ressalte que essa subcontratação não elimina a responsabilidade ou a nova responsabilidade que o gestor assumiu com o 75. Isso Tá. é muito importante. Então, não dá para dizer, e não é importante que todo mundo se atente a isso, porque o fato de eu manter aquela atividade que o administrador sempre fez, mas fez porque antes ele era obrigado a fazer. Agora, você pode contratá-lo para continuar fazendo aquilo, só que sob sua responsabilidade. E isso faz com que você ainda tenha que ter dentro da sua gestora uma pessoa que monitore isso, porque afinal ele está fazendo como seu subcontratado. A Você vier me responsabilidade é sua. bater lá e deu um problema, ele não pode falar, eu contratei o administrador. Claro que não, então não pode falar isso. Por isso que não dá para deixar solto. A gestora precisa ter equipe, sistemas, alguma coisa que monitore, que controle e valide essas informações, né? Porque, afinal de contas, quem está exposto são eles. Nossa. Eu acho que tem uma mudança grande de mercado, grande de Sim. mercado. Eu acho que, assim, quando a gente olha o ranking, não, o ranking de gestão era lá, Uhum. né? Tem alguns tamanhos de AUM que talvez não comportem esse novo É, custo, né? eu acho que talvez sim, talvez tenha, porque eu acho que, de novo, né, a estrutura compatível é difícil de parametrizar e dizer, é uma pessoa, duas, tá bom. Não é isso, sabe? Depende do seu tamanho, do que você faz. A depender da sua estrutura, você tenha que investir dinheiro nisso. Talvez sim. É. Aí talvez inviabilize alguns negócios. A questão da compatível pode ser aquele negócio, assim, ó, olha para dentro e diz, você está seguro que É o isso. que tem resolve? É isso. Se você está dizendo que está seguro, vai dormir tranquilo. Agora, se você não está seguro, pensa bem É se você isso. quer arcar com a consequência. Assim, é importante que se leve isso muito a sério, porque se esse tipo de situação desencadear numa fiscalização, que por sua vez vire um processo administrativo sancionador, as penalidades, elas são altas, a depender da infração, claro, mas as penalidades que a área técnica da CVM impõe, ou que o colegiado da CVM impõe, na verdade, não são baratas, são caras, e aí começa, sabe, ou você aprende antes, ou você vai aprender na dor, Que é bem mais caro. que é bem mais É caro, bem mais caro. pior. Então, a ideia, por isso que acho que esse alerta é válido para todo mundo aqui, Wilson, porque ainda é tempo, né? Estamos atrasados, mas ainda é tempo de se arrumar, de se preparar, arrumar a cozinha, deixar a cozinha bonitinha aí, para o que vem. Não. Tentando olhar para o lado bom agora, o que você vê de oportunidades aí no mercado? Implantamos, tombamos tudo e tal. O que a regra, olhando agora, com maior conhecimento, o que você olha que vê? Temos algumas oportunidades aqui, ou de redução de custo, ou de aumento de receita, de diversificação de negócio. Olha, eu acho que a primeira grande vantagem da 175 é o aumento dos limites, principalmente de investimento no exterior. Acho que esse destravamento de investimento no Tá. exterior, inclusive para varejo, é extremamente benéfico. Ficou mais ou menos geral, mais ou menos ficou como nas Não, dá sim, pode chegar, por exemplo, varejo, dependendo do tipo de ativo, posso chegar até 100% no exterior. Tá. Né? Existem requisitos e condições para alocação na jurisdição que você for investir, mas basicamente hoje eu posso de 0 a 100, independente do público-alvo. Ok. Tá? E isso foi uma grande conquista, e eu acho que está dentro de uma linha que a CVM já disse em algumas falas, que é a eliminação da diferenciação entre ativos locais e ativos no exterior, tentar fazer com que
tudo seja ativo, né? Tá. Você bota um risco lá de moeda e acabou. Isso, exato. Mas eu consigo, ele olha o ativo sem ser ativo local, ativo no exterior, vocês eliminam isso, né? Sim. Então, acho que isso é mais um passo nessa direção, e eu acho que isso já é uma grande vantagem para que os gestores possam ser criativos e pensar em novas estruturas offshore. Outra Verdade. coisa bastante relevante, eu acho assim, fundos estruturados. Quando a gente pega a possibilidade de subordinação, as diferentes variáveis que uma subclasse pode ter, tudo isso vai fazer com que você Aí você consiga fala ter... só no chamado fundo líquido, anexo 1, ou no geral? Não, em geral. No Em geral. geral. Tá. É que, em geral, quando você pega FIP, já existia essa figura de subclasse, Tá. já era utilizado isso, né? Tá. Mas pensando em subclasse de fundo líquido, eu acho que tem muito campo para a criatividade dos responsáveis por produtos. Sabe, você consegue fazer vários tipos de subclasse, diferenciando taxa com prazo de resgate, sabe? Você consegue Tá. brincar bastante com isso. Consegue focar melhor o público? Consegue, sabe? Tá. Então, acho que isso é bem bacana. Mas nos fundos estruturados também, assim, você pega, teve algumas mudanças em FDIC que eu acho que são muito boas. Por exemplo, uma questão, só sendo um pouco mais específico em FDIC, sempre teve um problema do entendimento de conflito de interesses quando você está falando de originação do crédito e da gestora que toma esse crédito. Tá. Essas figuras não podiam ser as mesmas ou pessoas ligadas. Tá. Por conta de um conflito de interesse. Fala, poxa, você que me origina o crédito e eu que tomo, e sou eu com eu. Então, fica uma coisa estranha. Isso era a mentalidade da CVM no passado. Mas a 175 desbloqueou um pouco isso. Né? Para fundos para qualificado e profissionais, se admite já que eu tenha parte relacionada que esteja originando também. Isso é muito bom para o mercado, desde que haja transparência para o investidor saiba o que está acontecendo. Eu acho que isso também vai ajudar muito. Dá muito. Muito. Porque isso era um grande problema de estruturação de FDICs com originação, etc. Entendeu? O gestor sempre ficava com um receio, poxa, será que isso que eu estou fazendo não é originação, não vai dar problema? Então, eu acho que, deixando a regra clara, assim, olha, desde que você dê transparência para o seu investidor, você pode fazer isso, acho que o mercado se sente mais à vontade para aprimorar esse tipo de estrutura. Eu acho que isso é muito legal. Olha, bem coisa boa por aí. E você falou, a gente fez um esquentazinho aqui, a gente está indo para o final, então eu vou só fazer uma perguntinha. O que você tem visto de tendência agora também para o segundo semestre? É crédito, né? Você falou que Crédito. tem tido muito cliente lá abrindo asset ou montando negócio muito focado em crédito, né? Muito. Hudson, acho que essa talvez seja até uma tendência natural por conta do cenário econômico. E quando a gente fala crédito, né, é um gênero bastante amplo. Então, não só gestoras ou produtos de crédito de FDICs tradicionais, como também de créditos estressados, créditos alternativos. Você pega gestoras de special situation, né, isso a gente tem visto bastante essa discussão, bastante movimentação desse tipo de participante do mercado e também desse tipo de produto. Esse tipo de gestor está comprando basicamente qualquer tipo de crédito no mercado, seja estressado, não estressado, precatórios, obviamente, sempre aconteceu, mas, assim, decisões judiciais, então a parte de legal claim também acontece bastante. Recorde de RJ aí, está sobrando crédito estressado. Exato, RJ. Então, assim, só que o que está acontecendo, e eu escutei isso recentemente, é que tem muita gestora com muito dinheiro, desse tipo de gestora de crédito, com muito dinheiro em caixa, procurando ativos para comprar, e a verdade é que não está tendo ativo para todo mundo. Então, tem uma guerra de... Impressiona, né? Com tantos créditos estressados, tem muito dinheiro em caixa mesmo. Exato. Então, e aí tem muita guerra de preço, de spread, e isso, o que eu vi numa reportagem recentemente, dizia o seguinte, que o fato, né, dessa disputa, para você não perder a oportunidade, tem muita gente flexibilizando as garantias desses empréstimos para conseguir pegar. Ou seja, aceitando garantias menores. Menores, ou talvez não tão robustas como deveria, ou, enfim. E isso para tentar, né, pegar e pelo menos comprar esse ativo.
Só que, por outro lado, se a gente pensar no médio prazo, isso pode ser um tiro no pé, isso pode virar um problema. Se der default e você não conseguir executar a garantia, né? Então, acho que esse cuidado a gente precisa ficar de olho, porque parece que está tendo essa flexibilização aí de garantias e é perigoso isso. Mercado ruim, né? É. O cara começa a pular mais alto, né? André, estamos terminando aqui. Eu queria saber se tem alguma coisa que você quisesse deixar de recado, alguma coisa que a gente não falou aqui que você acha importante. Eu acho que, Hudson, é importante, é um pouco de tudo que a gente falou aqui hoje. A norma é nova, norma no sentido de normas de conduta, por exemplo. Tá? Acho que todo mundo já conversou, já discutiu, já se estressou com essa questão do tombamento de fundo do estoque para o novo, isso já foi muito discutido. Mas o que é novo, eu acho que é essa discussão pós, essa discussão de governança, essa discussão operacional entre os prestadores de serviço. Isso ainda a poeira está baixando e está se assentando tudo isso, sabe? A gente não falou, mas, por exemplo, contratação de distribuidores. Antes o administrador que fazia isso em nome do fundo, não é? Agora isso está no colo das gestoras. Mais uma responsabilidade. Mais uma responsabilidade. Você precisa fazer o seu KYP, você precisa verificar lá quem que está distribuindo o seu fundo, precisa ter rotinas para isso. Você precisa ter lá uma avaliação baseada em risco. Isso tem que ser seguido. Então, toda essa parte não pode ser não pode ser um faz de conta. Isso não pode ser feito de um amadorismo, isso tem que ser feito com seriedade, para se evitar um problema futuro. E eu acho que esse talvez seja um recado que eu queria deixar, para que todo mundo se atente, olhe para dentro de casa, e reveja seus processos. É por aí. Tá certo. É doloroso, mas é bom. No final das contas, é muito bom, né? Eu acho que sim. Tá certo. André, prazer. Obrigado, Maravilha. Muito obrigado. Prazer. Ótimo mesmo. Gente, mais um episódio de Investimento Aberto. Hoje com o André Wakimoto. Conversa imperdível, hein? Abraço. Tchau. Tchau, tchau.